Ei, pessoal, tudo bem? Estou gravando essa aula aqui, vou deixar ela gravada para vocês, tá bom? Oi, Deliane. Vou chamar a minha ajudante aqui de novo. Ela entrou e saiu, não sei o que aconteceu. Então, como eu estava falando para vocês, eu vou conversar hoje com a Deliane e a gente vai conversar um pouquinho sobre clínica, constituição de clínica, vai ser um papo super legal. Olá, Oi, boa noite. tudo bem? Tô bem, e você? Tudo ótimo. A sua câmera está deitada, viu, Deliane? Ah, tá, peraí. A gente nem combinou, você está de verde? Sério? Tudo tranquilo? Tô bem, e você? Também. Então, vamos começar a conversar aqui com o pessoal, que o pessoal vai chegando devagarinho, a gente vai começar a conversar. Vamos nos apresentar, eu vou me apresentar para o pessoal que te segue, depois você se apresenta para o pessoal que me segue e a gente se apresenta para todo mundo. Meu nome é Cláudia, sou Cláudia Machado, sou fisioterapeuta, trabalho há 22 anos na Fisioclinic, sou especialista na área de fisioterapia traumática ortopédica e especialista na área de fisioterapia esportiva. E eu falo que a fisioterapia já me deu muitos perrengues na vida, muitos, e é por isso que eu falo tanto dessa importância, né, de se ter um ambiente estruturado desde o início, desde quando esse projeto é só um pensamento. E com isso, venho há 22 anos desempenhando essa profissão que mesmo tendo muitos percalços, como eu falei, é o que eu amo fazer, é o que me realiza profissionalmente. Fala aí um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer também. Meu nome é Deliane Maciel, eu atuo na área contábil desde 1999, né, com o escritório de contabilidade, e o meu foco é atender micro e pequenas empresas, né? Eu vejo que há muita falta de atendimento, né, para pequenos empresários em relação a essa questão mesmo do conhecimento, da informação. Então, eu tenho sempre me especializado, estudado para atender da melhor forma possível as micro e pequenas empresas, porque a gente sabe que são os maiores geradores de emprego, né, no país. Então, o nosso escritório é especializado em atender esses micro e pequenos empresários. Então, desde 1999, eu venho atuando aí, sentindo, atendendo às dores dos micro e pequenos empresários da minha região aqui, né, de Minas Gerais, Santa Luzia, e da região metropolitana também, de BH. E eu acredito que é a maioria absoluta, né, Deliane, dos profissionais que pensam em abrir clínica. E aí não só em relação à clínica de fisioterapia, que pensam em abrir uma clínica de uma forma geral, né? A clínica da área médica, todos nós nos enquadramos, bom, pelo menos até onde eu sei, como micro e pequena empresa, não é isso? Exatamente. A maioria, né, desses, vamos dizer, empreendedores, eles acabam entrando, né, como micro e pequenas empresas e depois, na medida que o tempo vai passando, que eles vão se estabelecendo no mercado, aí eles vão mudando, né, os regimes tributários, a questão de porte da empresa. Então, na maioria das vezes, quando a pessoa inicia, né, uma empresa, uma clínica, ele inicia como microempresa. Porque não tem como já iniciar, às vezes, assim, acontece, né? Mas no meu caso, que atendo mesmo os pequenos, eles sempre iniciam como microempresa, que o faturamento gira em torno aí de 120 a 360 mil anuais. Bom, então a gente fazendo essa introdução, essa apresentação e introdução inicial,
Eu queria só dar 2 recadinhos aqui para quem está nos assistindo. E o primeiro é o seguinte. O primeiro recado é que essa live, o objetivo nosso é informar, passar conteúdo, fazer essa discussão e essa conversa aqui. Mas para que quem não está aqui agora, nesse momento, a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada tanto no meu perfil, quanto no perfil da Deliane, que é o Contas Mil. Não é isso, Deliane? Isso mesmo. E outra coisa, se vocês tiverem alguma pergunta em relação ao nosso tema, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o tema dessa live. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, vai deixando aqui para a gente aqui embaixo. Vai deixando essa pergunta, porque a gente vai responder a todo mundo no final, tá bom? Outra coisa que eu queria pedir para vocês fazerem é o seguinte: você sabe que rede social, elas nos entregam mais, nos mostram mais a partir do momento que a gente tem mais, que vocês têm mais envolvimento com a gente. Então, se você puder, manda essa live para alguém que você acha que vai se interessar. Se você puder compartilhar, se você puder comentar, se você puder curtir, pode fazer tudo, viu, gente? Tá tudo liberado, tá bom? Então, vamos lá. Vamos no que interessa, que é o nosso assunto aqui, que é o tema da nossa live. Que é qual é o ponto em comum que tem fisioterapia e contabilidade. O que é que a gente tem de ponto em comum? O que você acha aí, Deliane, que a gente tem de ponto em comum? Além de nós duas estarmos falando disso hoje, as duas com blusa verde bandeira. Pois é, exatamente. Então, né, como é mais fácil identificar isso na fisioterapia, mas na contabilidade, as duas têm a mesma, vamos dizer, coisa em comum, que é o quê? Saúde. Né? Você, como fisioterapeuta, cuida da saúde, né, de nós, seres humanos. E eu, no caso, contadora das empresas. Porque eu sempre falo isso até com meus colaboradores, que o contador é o médico das empresas. Porque né, a contabilidade ela é fundamental, ela é essencial para o bom funcionamento de um negócio pequeno, médio ou grande. Não importa o tamanho. Então, assim como a fisioterapia, a contabilidade é vamos dizer, uma ciência que cuida da saúde, né? Você das pessoas e a contabilidade das empresas. Então, o que há em comum? Saúde. Eu fiz uma enquete aqui outro dia perguntando isso. Foi no dia que eu postei que a gente ia fazer a live. E eu fiz uma enquete perguntando para as pessoas o que elas achavam que tinha em comum a fisioterapia e a contabilidade. E aí muita gente falou assim, dinheiro, administração, né? E assim, e não deixam de ter razão, porque o nosso trabalho a gente faz em função de dinheiro, né? Assim, também de dinheiro, de realização profissional, obviamente, mas a gente quer ter retorno financeiro, a gente quer ser bem remunerado por um bom trabalho que a gente presta. A administração também, porque uma das coisas que mais fez a gente sofrer, assim, a minha clínica já tem 22 anos de fundação, e eu iniciei com uma sócia aqui na cidade de Santa Luzia, e os maiores problemas, os problemas mais graves que nós tivemos aqui, foram relacionados à questão administrativa. Que se a gente tivesse uma orientação, tivesse um suporte desde lá do início, eu tenho certeza, problema ia ter. De qualquer jeito, nós vamos ter problema, em qualquer tarefa que a gente vá, né, encarar. Mas que a gente resolveria muito mais rápido, muito mais tranquilamente, com menos prejuízo tanto financeiro quanto prejuízo de tempo. Então, eu acho assim, que é fundamental a presença do profissional da área contábil. E é por isso que, quando eu falei aqui, eu postei no dia da enquete, que eu fiz essa pergunta, né, o que vocês achavam que tinha em comum da fisioterapia com a contabilidade, me perguntaram assim, mas você vai fazer de novo uma live com uma profissional da área contábil? E eu falei, vou fazer. E é exatamente por isso, por causa dessa importância que esse profissional tem dentro da empresa. Eu acho que é de extrema importância que vocês tenham esse papel de destaque para a gente, aqui dentro, né, dentro dessas empresas, para que a gente não cometa tanto deslize, né?
perca tempo. Exatamente. Porque, né, em geral, vocês na área da saúde são bem, assim, na maioria das vezes, desligados, e até mesmo, assim, não tem muito... A própria faculdade, eu acho que não dá muito suporte nesse sentido, né? Teoricamente, inclusive. Então, assim, o que a gente vê, né, nesses anos todos de contabilidade é que um dos setores que mais são deficientes desse suporte é o pessoal da saúde mesmo, que atende, né, nessa área da saúde. E é exatamente essa parceria, né, que você tem visto aí, essa necessidade, que a gente está, vamos dizer assim, tentando fazer com que os empreendedores, os novos empreendedores, ou os que já têm, eles tenham também essa consciência, para que eles tenham menos prejuízo, porque uma boa gestão faz toda a diferença no negócio, né? Tanto começando quanto já caminhando. O que eu vejo aqui, né? Tem até um comentário aqui da pessoa falando que assim, eu sou completamente por fora dessa questão administrativa. E assim, não é exceção. A regra é essa. Eu lembro de ter tido 1 ano de administração no início da faculdade. Mas a gente não tem noção. A gente aprende alguma coisinha na teoria. Na hora que vem a prática, a gente se perde. E aí, é por isso que eu falo dessa importância desse tipo de profissional que vai te orientar. E não é uma orientação só no início, né? É uma orientação da vida, da saúde. Exato. Do nascimento, do amadurecimento e até, quem sabe, assim, até do falecimento da empresa. Né? Exatamente. É isso mesmo. E o que eu vejo, que eu falo assim, que eu não acho que a pessoa que entende da área da saúde é exceção, porque hoje, por exemplo, na minha clínica, a gente tem mais de 20 profissionais, bem mais de 20 profissionais, acho que uns 24 profissionais que atendem aqui. E eu tenho quase que certeza absoluta, tirando no máximo 2, que seriam a exceção, o restante todo, ninguém tem essa ideia, esse know-how em relação à parte administrativa. E aí vai levando, né, assim, vai tropeçando, não vou falar outra coisa não. Vai tropeçando, porque tropeça mesmo, a gente tropeça muito. E são coisas evitáveis, né, Viviane? Sim, com certeza. E é isso que, né, no caso aqui, como eu disse no início, conhecendo as dores, né, desses pequenos empreendedores, é que eu me especializei nesse atendimento. Porque uma empresa pequena, ela não tem um corpo jurídico, ela não tem um administrador, mal ela tem uma secretária, um auxiliar administrativo para dar um suporte. Às vezes essa pessoa é formada pelo próprio, vamos dizer, o próprio médico, o próprio fisioterapeuta. Ele vai pedindo as coisas na medida que ele vai precisando. E essa pessoa mesmo não tem conhecimento. Então, se a contabilidade também não der esse apoio, acaba que vai dar ruim. É uma outra coisa, assim, não é tanto o tema da nossa live aqui, mas eu vejo assim, ó, por exemplo, hoje na minha clínica eu tenho as profissionais que ficam na recepção, que eu sou muito grata a elas, desempenham um trabalho, assim, excepcional. A gente tem a profissional que trabalha nos serviços gerais, e temos os fisioterapeutas, que são funcionários. Temos os profissionais da área médica, né, que são os vários profissionais da área da saúde, que são os médicos, nutricionista, psicólogo. E hoje a gente consegue ter uma profissional que eu falo que hoje carrega a alma daqui da nossa empresa, que é uma administradora. Mas hoje ela é uma administradora formada, é uma pessoa de uma capacidade técnica, assim, excepcional, muito além do que a gente esperaria. Ela vai além, né, do que a gente esperaria dela. Mas, assim, esse profissional também associa e soma demais. Então, eu falo que o profissional da área contábil, que é excepcional, é impossível viver sem esse profissional para se abrir uma empresa. E quando é possível se contratar um profissional da área administrativa, porque também faz toda a diferença. Com certeza, é isso mesmo. Bom, então, o que eu acho que eu te proponho a fazer aqui é o seguinte, como eu
tenho aqui eu tenho muito seguidor que é estudante da área da fisioterapia, e muitos que estão formando já, porque eu tenho um relacionamento muito bom com esses estudantes, porque estão quase formando, e muitos deles ficam perdidos, né? Chega agora nesse momento, vai formar no final do ano, está perdidinho, está sem saber o que vai fazer. Então, vamos passar um direcionamento, vamos passar uma orientação um pouco mais técnica, né, aqui em relação à abertura de uma empresa, o primeiro passo, ao que fazer, para que a gente consiga dar uma luz, dar uma ajudinha para essa pessoa que está um pouco perdida. Você sabe o que é a primeira coisa, quando eu penso em abrir uma clínica? Vamos supor que hoje eu, com 22 anos já de formada, 22 anos de clínica, eu vou abrir outra empresa, vou abrir outra clínica. E com isso, a primeira coisa que vem à minha mente é a questão da viabilidade. Né? O que é para mim, enquanto fisioterapeuta, como a gente já discutiu, já conversou, entende quase nada, ou muito pouquinho pela experiência, né, de contabilidade. A questão da viabilidade, para mim, envolve basicamente 2 pontos. O primeiro ponto é a área, a região. Então, por exemplo, se eu quero atender um determinado tipo de público, vamos dizer assim, uma região específica, um bairro específico, se eu quero atender uma região mais central, se eu quero atender uma região mais periférica, essa questão dessa viabilidade do público que eu quero atender é que eu vou focar. Primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, que para mim é um ponto assim, extremamente importante, é a questão ética. Eu acho assim, eu não abriria hoje uma empresa com o mesmo objetivo do lado de uma outra empresa de um colega. Ou seja, eu não abriria uma clínica do lado de um colega meu que está ali abrindo, já tem a clínica dele ali. Então, assim, quando eu falo de viabilidade, eu só consigo pensar nisso. Eu tenho mais alguma coisa que eu tenho que pensar? Me fala aí. Pois é. No nosso caso, né, você lá decide abrir sua clínica, olha lá o espaço, amou. E aí, né, você decide, nesse momento, procurar uma contabilidade para regularizar tudo isso. Então, o que acontece? Se você vai ter que também fazer, né, um processo, isso é nível Brasil, que chama viabilidade também. No caso, aí a viabilidade é um processo, né, da área contábil, vamos dizer assim, que é o primeiro passo que a gente toma junto à prefeitura, né, do município aonde essa empresa será constituída, para poder verificar a questão, né, de regulamentação de via, para saber se naquele endereço que você decidiu, né, abrir a sua clínica, pode estar funcionando, se a prefeitura vai liberar o alvará para esse local. Então, a gente faz esse processo de viabilidade, pode ser que em outro município, né, da federação aí, tenha outro nome, mas, em regra geral, né, no estado de Minas, a gente chama esse processo de viabilidade. Então, o empresário vê lá com o locador do espaço, ou se o espaço é próprio, o IPTU envia isso para a contabilidade e aí a gente faz junto à prefeitura o processo de viabilidade, que é exatamente para ver tudo que a prefeitura vai exigir para liberar o alvará para esse endereço. Então, além de ver essa viabilidade aí que você mencionou, a gente também tem que ver se vai ser possível registrar essa empresa legalmente nesse endereço escolhido, entendeu? Então, até pelo que eu estou entendendo aqui, e eu já nem lembro mais desse processo, como foi que aconteceu, porque eu já estou nesse endereço há 12 anos. É o mesmo endereço que eu tenho nos últimos 12 anos. Antes até de alugar, né, Deliane? Então, antes de alugar o imóvel, você precisa olhar isso. Porque às vezes você boa lembrança. Aquele imóvel, planejou, fez tudo, e aí a prefeitura não vai te liberar para abrir sua clínica, não adianta nada. Nada. Vai ser tipo um prejuízo. Aí, às vezes, é que entra aquele negócio, né, do jeitinho, que às vezes não tem nem jeito, porque dependendo do município,
né, é muito sério e às vezes não consegue nem com jeito de resolver. Então, aí às vezes a pessoa já vai lá, investe em instalações, compra tudo, monta o espaço, aí na hora que lembra de resolver, porque entra numa situação de, alguém chega, uma empresa contrata, precisa emitir nota, aí na hora que vai regularizar tudo, já está tudo resolvido internamente, e aí na hora que a gente vai fazer o processo, a prefeitura não libera. Então, realmente, a melhor opção, o que a gente até aqui aconselha, é, antes de fazer a locação do imóvel, do espaço, fazer essa consulta de viabilidade, que dependendo do município, demora, às vezes, 24 horas, tem locais que demoram até 7 dias, então depende muito do município onde vai ser constituída a empresa. Aí faz essa viabilidade, liberou, a prefeitura deu ok, na maioria das vezes essa consulta não é cobrada, né? Não tem taxa para fazer essa consulta, então aí a gente vê se o local realmente pode funcionar a clínica. Ok, prefeitura? Aí a gente dá continuidade a partir daí, com junta comercial, CNPJ, e as demais inscrições que são necessárias para que você venha funcionar regularmente, entendeu? Entendi. E eu sei que vem assim, eu não sei se é só isso que limita, mas eu sei assim, ó, por exemplo, que a área que eu tenho na minha clínica em Santa Luzia é uma área totalmente residencial. Só Sim. que há 12 anos atrás, quando nós viemos para cá, era uma área, não tinha tanta construção como tem hoje, né? Desenvolveu muito. Sim. E parece que tem isso também, né? De assim, se é uma área muito residencial, você não pode colocar um imóvel que vai ser comercial e iniciar os trabalhos por causa disso. Dessa questão Exatamente. residencial versus comercial. É isso mesmo? Exatamente. Por isso, inclusive, que tem esse processo de viabilidade, porque existem vias que elas não permitem determinados tipos de comércio. Entendeu? Aí tem aquela questão de geração de ruídos, a questão de trânsito, porque às vezes, né, dependendo do que você vai mexer, aí acaba tendo esse problema também da via não comportar certo tipo de deslocamentos. Então, tudo isso é avaliado pela prefeitura nesse momento. Por isso que o empreendedor, ele precisa tomar esse cuidado antes de fazer a locação do imóvel. Porque se não liberar, não vai adiantar. Ele vai ter que realmente se desprender e buscar um outro imóvel que venha a ser possível fazer todas as inscrições necessárias. Porque a prefeitura, nesse momento, ela é, assim, primordial. Não adianta. Você pode, né, o CNPJ pode até sair, vamos dizer assim, dependendo se você quiser passar por cima, porque pode existir locais, municípios que a pessoa consiga fazer o registro sem passar pela prefeitura, pode ser possível sim. Só que aí, quando ela precisar de emitir uma nota fiscal, por exemplo, ela vai precisar da inscrição municipal, aí não consegue. E para quem não sabe, assim, por exemplo, para quem vai atender convênio, emitir nota fiscal é dinheiro. Se você trabalha, trabalha para um convênio, por exemplo, você atende convênio, e aí você vai fazer o seu atendimento, vai mandar a cobrança para o convênio. Se você não tem como emitir nota fiscal, já era, você não vai receber. E tudo isso tem prazo, né? Você tem um prazo para emitir a nota fiscal, você tem um prazo para receber. Então, assim, eu vejo assim hoje, pensando, né, lá atrás, quando eu comecei tudo, que essas orientações a gente precisa receber, assim, antes de pensar, antes de estruturar esse projeto. Porque às vezes a gente vai para um imóvel, faz uma locação, e às vezes são contratos de 1 ano, 6 meses, né? É muito tempo para você pagar por um imóvel sem poder utilizar. Ou se for para utilizar de uma forma parcial, né? Exatamente. Eu tive um caso aqui, até recente, foi na pandemia, inclusive. Ele chegou a alugar o imóvel, iniciou o atendimento lá, e aí ele precisou, né, de resolver essa questão, porque teve uma fiscalização até do órgão, né, fiscalizador da profissão, regulamentador, e aí na hora que a gente foi iniciar o processo, ele já estava todo instalado. Aí ele, né, pediu o IPTU, aí na hora que a gente fez a consulta de viabilidade, a prefeitura não liberou. E ele já estava com tudo montado. Sabe outra coisa ele teve que mudar. Assim, eu penso assim, ó, por exemplo, é uma outra coisa, assim, tem várias características que você precisa olhar
A gente está falando aqui hoje de uma delas, que é a viabilidade. Mas tem Exatamente. digamos que você não sabia dessa informação e entrou para um imóvel. No imóvel, para ser uma clínica, né, para ser um estabelecimento de saúde, arquitetonicamente, e eu vou fazer, daqui uns dias eu vou fazer aqui a fisioterapia e a arquitetura, que também tem muita relação, vocês vão ficar impressionados com o tanto de conteúdo que gera dessas duas profissões. Aí você entra para um imóvel sem saber, tá? Deixa guardadinho lá a questão da viabilidade. E você tem que fazer um monte de reforma no imóvel. Largura de porta, jeito da porta abrir, a rampa que tem que ter uma inclinação adequada, adaptação de banheiro, e por aí vai, uma série de mudanças. E aí pensa, você entrou para o imóvel, não olhou viabilidade, fez um monte de mudança, e aí depois ficou sabendo que não vai poder ser nesse lugar. Aí, além de ter que sair do imóvel, tem que voltar e entregar o imóvel como era antes de você, a não ser que você entre num acordo, né, com o proprietário do imóvel. Mas Exatamente, foi o que aconteceu. Muito importante. Eu acho que assim, as pessoas, em muitas situações, não começam desde o começo. Pula essa etapa que não pode ser pulada. Exatamente. E o prejuízo é muito grande, porque, como eu disse, ele foi, né, já fez tudo, locou, começou a, né, vamos dizer, se instalar naquele espaço, chegou a iniciar atendimentos e tudo, né, mesmo que estava começando, mas ele já estava trabalhando, porque já estava pagando aluguel e tudo. E aí, na hora que ele precisou de resolver por conta de uma questão de fiscalização, ele teve que sair do imóvel, pagar multa do acordo, do contrato, de quebra de contrato, melhor dizendo, e aí teve que iniciar um outro, vamos dizer, uma outra consulta, um outro trabalho para poder ir para outro endereço. E aí ele só alugou dinheiro, né? Exatamente, porque ele já estava instalado. Não perdeu só dinheiro, perdeu tempo, e tempo é valiosíssimo, né? A gente tem que dar muito valor para o nosso tempo, porque é muito importante. Então, a gente pode ficar perdendo tempo assim, não. Né? A gente tem que conseguir informar, passar esse tipo de informação, e aí fazer com que as pessoas sejam orientadas e a ter menos percalços, menos problemas. Né? Exatamente, é isso mesmo. E aí, para isso que a gente está aqui, né? Exatamente. Agora me fala uma outra coisa que às vezes me perguntam aqui, como eu te falei, eu tenho muita gente que me segue aqui, que é estudante de fisioterapia, ou já está quase formando em fisioterapia. O que um profissional, né, um estudante vai formar agora, ou já formou, mas quer abrir a sua clínica, ou mesmo que já está formado há mais tempo, mas não quer mais ser funcionário, quer abrir o próprio negócio. O que esse profissional precisa fazer? Quais são os primeiros documentos que ele precisa ter para poder abrir essa empresa de forma legal, da forma correta, como tem que ser? Então, como eu disse, né, a gente precisa seguir as determinações aí por município, no caso, o estado, onde que também está inserido, né, esse empreendimento, para poder definir tudo isso. A gente, no caso aqui, a gente atende todos os municípios e estados do país. E, no caso, a primeira coisa seria o IPTU, como eu disse. E aí, depois que essa viabilidade ela é aprovada, liberada pela prefeitura daquele município, aí a gente inicia os demais processos, que é a questão do contrato social ou requerimento de empresário, né? Ou se vai ser empresa individual, se vai ser só uma pessoa, não vai ter sócio. Aí a gente pede os documentos pessoais, identidade, CPF ou CNH, carteira profissional, título de eleitor, certificado digital, muito importante hoje. A gente não tem mais aquele negócio de papel e caneta, é tudo certificado digital. Então, o empresário ele precisa ter a sua assinatura digital. Então, uma das coisas que ele já pode fazer por conta dele, já independente do contador, é a sua assinatura digital, porque isso vai ser necessário a partir do momento que ele abrir essa empresa pro resto da vida, que agora isso não tem volta mais. Isso é só em caso de ter empresa, né? Exatamente. Exatamente. A partir do momento que ele decide tomar esse caminho de registrar sua empresa, de abrir o seu negócio, de regularizar, né, esse empreendimento, ele vai precisar do certificado digital, porque a gente não tem mais
essa coisa, né? Não sei, a maioria dos estados do Brasil já está adaptados a essa questão do digital, da certificação digital. Então, esses são os primeiros passos. IPTU, os documentos pessoais, que são esses que eu mencionei, CNH, CPF, identidade, título de eleitor, a certificação digital para assinatura dos processos, e aí, nesse momento, a gente já tramita todos os outros processos em conjunto, porque a Receita Federal hoje, ela já está toda sincronizada com a maioria das juntas comerciais. Então, o processo já anda todo junto. Então, às vezes, alguma prefeitura ela está fora. Mas se for prefeitura de capital, por exemplo, já está o processo todo unificado. Uma vez que você já faz a viabilidade, você já entra com o processo todo para liberar junta comercial, que seria o contrato social ou requerimento de empresário, e o CNPJ, entendeu? Entendi. Tá certo, é isso mesmo, né? E aí depois vem mais um tanto de coisa para ser feita, né? Porque são exatamente, isso é só o começo. Isso é só o começo. Aí depois vem os registros, todos os registros específicos, né? Por exemplo, isso. A nossa clínica, ela é registrada no nosso conselho, que é o Conselho Regional de Fisioterapia, né? Que é o CREFITO, mas ela tem registro também no CRM, porque a gente tem médicos que atendem aqui, então tem que ter o registro também. E por aí vai. E é por isso que eu falo, né? A gente precisa sempre ter a orientação. A partir do momento que a gente tem a orientação e a informação boa, informação de qualidade, provavelmente o erro vai acontecer em algum momento, né, gente? Nós somos humanos, todo mundo erra, todo mundo falha. Mas a gente minimiza essa chance de erro, né? De perder tempo, de perder dinheiro, de ter dor de cabeça, porque isso é o pior que pode acontecer. É por isso que as pessoas têm que ter informação, né? E essa é a nossa responsabilidade como contador, porque a informação, a gente detém esse conhecimento do que pode acontecer, quais os problemas que o empreendedor pode ter desde o momento que ele inicia todo esse projeto, esse processo. Então, a questão, por isso que tem que tomar muito cuidado, né, com essa escolha, porque às vezes a pessoa vai muito pelo preço, a contabilidade mais barata. E aí, às vezes, esse barato pode sair muito caro, entendeu? Isso acontece em todas as áreas, né, Deliane? Verdade. Na fisioterapia, infelizmente, a gente tem essas situações também, que são os pacientes que prezam mais a questão de dinheiro, de valor, e deixa de lado a questão da qualidade do atendimento e vai no profissional que é mais baratinho, né? A gente tem um conceito de ética, a gente tem um referencial, né? Um documento que é emitido pelo próprio Conselho Regional de Fisioterapia, que é uma referência de valor a ser cobrado, e você tem que girar em torno daquilo. Mas eu vejo, eu sei, eu tenho pessoas, colegas por aqui, que cobram a terça parte do valor que é referenciado pelo Conselho, sabe? Então, assim, essa precarização, né, que eu acho que é um desmerecimento até do trabalho do profissional que se dedica, que se atualiza, que faz investimento nisso na área, né, na sua área de atuação, e aí depois expõe isso, coloca isso no mercado, e aí só Deus sabe, né, qual a qualidade do atendimento que esse paciente vai receber, né? Exatamente, é igual disse, nós falamos no início, né, a questão a resposta da nossa pergunta aí. Saúde, né? A saúde tem preço. Você pode, né? Então, assim, essa questão é até nisso também. A questão da empresa. Você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o prejuízo é muito grande. Então, por isso que a informação é essencial nesse primeiro momento. É saber exatamente qual o caminho que você tem que seguir para não acontecer esses percalços aí no meio do caminho, né? É claro, sem dúvida. E se acontecer, você sair melhor, né? Do que se você não tivesse informação e fosse tentando da sua cabeça, sem uma orientação técnica que é compatível com aquela situação que você está vivendo, né? A gente tinha programado aproximadamente 30 minutos, né, de live, a gente já está com 35. Eu queria abrir aqui agora para pergunta, vou até dar uma conferida nos comentários aqui para saber se teve alguma pergunta.
Podem se colocar à vontade para perguntar o que vocês quiserem perguntar. Eu sou a Cláudia, fisioterapeuta, Deliane, contadora. A gente está falando dessa relação, né? Que é uma relação de muita, né? De uma boa interação entre essas duas áreas. E se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aqui que a gente vai responder, tá? Ô, Deliane, deixa só eu dar um recadinho aqui, porque eu queria aproveitar até essa oportunidade e falar com vocês duas coisas. Primeiro que eu criei um canal no YouTube também, é o mesmo nome, é Cláudia Fisioclinic, queria colocar à disposição lá também para responder as dúvidas, né, para orientar. E lá eu vou ter duas correntes, né, duas playlists, que é o que eles falam lá. Uma é para o estudante de fisioterapia, para o profissional que quer abrir a sua clínica, para essas orientações. E do outro lado, para o paciente que precisa de orientação de como melhorar de vários problemas, que são os que eu atuo, né? Que é lembrando que é a fisioterapia traumática ortopédica e esportiva. E o segundo recadinho que eu queria dar é que na semana que vem, na terça-feira, pleno feriadão, eu vou fazer outra live aqui com o Neymar, que é um reflexoterapeuta, e a gente vai, reflexoterapeuta podal, e a gente vai fazer um bate-papo muito legal de duas patologias do pé, alteração. Aí já é mais técnica, é mais da área da fisioterapia mesmo. Técnica para mim, né, Deliane? Porque para você Com certeza. É técnica, né? Tipo isso. Duas patologias do pé e os tratamentos que a gente pode fazer, né, as possibilidades de tratamento, e uma dessas possibilidades que é a reflexoterapia podal. Tá bom? Deixa eu conferir aqui se tem alguma coisa, se tem alguma pergunta. Não tem nenhuma pergunta, deve ter sido muito claro, né? A gente não é? Não ficou dúvida. Vamos acreditar nisso. Olha, então, quero agradecer a vocês que assistiram. Gostaria muito de agradecer também a você, Deliane, pelo convite, né? Assim, você aceitou de prontidão mesmo. Eu falei, vamos, vamos. Então, te agradecer muito o convite, deixar as portas abertas para a gente conversar de novo, se tiver esse interesse, né, do pessoal aqui. E gratidão mesmo. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço o convite, tá? E queria até pedir desculpas um pouco pelo barulho, porque eu estou aqui no trabalho, né? E, assim, foi muito bom participar. É a minha primeira live. Eu te fiz muita raiva. Não tem jeito nenhum. Porque não sabia mexer com nada, eu fiquei até com um pouco de medo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E eu espero ter contribuído aí pro seu público, com o meu também, né? Mas, enfim, é isso aí. Tamo junto. Qualquer coisa, pode contar comigo, tá? Tô muito feliz de ter participado. Num eterno aprendizado, né? Eu também tô com certeza. Eu tô engatinhando aqui. Tô abrindo os olhos. Eu acabei de nascer e tô abrindo o olho aqui. É isso mesmo. Eu agradeço muito a oportunidade. Qualquer coisa, tô aí, tá? Tá ótimo, então. Boa noite para todo mundo. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.